Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o podcast para uma vida mais saudável. Eu sou Fernanda Santana e toda semana nós estamos recebendo especialistas para falar sobre temas muito interessantes para trazer mais qualidade de vida para você. Essa semana estamos recebendo a nutricionista Renata Bottino, especialista em lipedema, comportamento alimentar e saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Renata, eu gostaria de saber como que você escolheu a nutrição? Como é que foi a sua escolha pela nutrição? Olha, minha escolha pela nutrição veio há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu trabalhava com festas, mais especificamente doces para festa de casamento, enfim. Só que eu buscava algo que fosse além, né, da parte de fornecimento. E eu acabei embarcando na nutrição para a finalidade de aprimorar a empresa que eu tinha. Só que acabou que a empresa eu encerrei para dar continuidade mesmo ao foco da nutrição na área clínica, que é assim a minha paixão, é realmente a minha paixão hoje em dia. Então você saiu do mundo dos doces, das guloseimas, para o mundo da alimentação saudável. Sim, assim, é o famoso equilíbrio, né? Não somente a alimentação saudável, né? E uma questão mesmo assim familiar, né, que eu tinha uma pessoa da família que sofria de transtorno alimentar, ela sofria de anorexia nervosa, então ali foi mais um start assim, para conhecer um pouco mais com relação à nutrição, entender essa área, e essa área do comportamental sempre me pegou, que eu vejo que a alimentação não adianta só você entregar para o paciente um cardápio. Se ele vai seguir 100%, na maioria das vezes não segue. Então, a parte do comportamental entra aí para a gente trabalhar com carinho, com atenção, com respeito à realidade daquele paciente, para ele atingir o objetivo dele, seja somente para emagrecimento, ou então para um tratamento de saúde mais específico, que a alimentação ajuda e muito, né? Então, foram 2 pontos assim que fizeram com que eu me embarcasse nessa área da nutrição. Renata, quando a gente fala de nutrição, a gente já pensa nas dietas restritivas. Sim. Como é o seu trabalho com relação a isso? O meu trabalho, como eu falei, eu sou especialista no comportamento alimentar, né? Então, existe um ponto de equilíbrio, né? Eu falo que a maioria do tempo que a pessoa está fazendo aquele acompanhamento comigo, ele não vai deixar de comer a sua pizza no final de semana, ele não vai deixar de tomar seu refrigerante como gosta, ou tomar sua cervejinha, mas tem momentos e momentos para poder fazer esse tipo de saída do plano alimentar. Seja um final de semana, uma refeição livre, né, um aniversário, uma comemoração. Vem agora final de ano com o Natal, Ano Novo, que é muita confraternização também, que as pessoas acabam extrapolando um pouco a quantidade de saídas. Então, assim, eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar. Se você, pelo menos, de segunda a sexta, na maior parte do plano alimentar, você conseguir seguir, não vai ser uma saída de uma confraternização, que vai ser um jantar que vai prejudicar o seu plano. Lógico, você também precisa ter essa noção da quantidade, né? Então, essa área do comportamental, eu gosto muito de trabalhar nessa parte de mostrar para o paciente que ele é capaz, sim, de sinalizar, não, eu estou extrapolando aqui na quantidade, então eu preciso agora recuar, já consegui comer o que eu queria, matei a minha vontade de comer aquele doce. Então, assim, a pessoa não se priva, né? Não deixa de viver, como eu gosto de dizer. A pessoa, ela continua a sua vida normal, né? Porque não tem como você fazer uma dieta, né? Como a maioria das pessoas fazem, muito restrita, e a pessoa muitas vezes deixa até de sair de casa. Muitos fazem isso. E é sofrido. Se não é um atleta, né, que exige do corpo, né, que tenha uma restrição muito específica, não tem por que a pessoa chegar e ficar nessa restrição tão severa com relação à alimentação. Conversando, né, como a gente está falando, de desmistificar essa questão da restrição, quais são outros mitos que você vê que as pessoas insistem em ter com relação à nutrição? Que nutricionista só conta calorias.
A maioria acha que a gente só faz contagem de calorias, e não é. A minha forma de trabalhar, por exemplo, é uma dieta qualitativa. Muitas vezes eu tenho pacientes que chegam no final do cardápio assim e recebe. Eu tive até um tempo atrás uma paciente que falou assim: Nossa, mas aqui o almoço está dando 500 calorias. Aí eu olhei para ela assim: Tá, mas qual o problema? Você já viu 500 calorias de quê? Ah, mas tem legumes, tem verdura, tem um pouco de carboidrato, tem proteína, né? Eu falei: Então não tem problema. A questão o que você come nessas 500 calorias? É um sanduíche? É uma fatia de pizza? Não, você está comendo um prato de comida de verdade, que eu falo que é comida de verdade, sem firula, né? O básico, que é o arroz, o feijão, os legumes, né? Uma salada e uma proteína. Então, aquilo ali não vai fazer você engordar. Então, assim, o mito que a gente sofre muito como nutricionista é achar que a gente só conta calorias. E não é, nem sempre é assim. Renata, quando cada paciente tem a sua característica, Sim. né? Mas quais são os alimentos que você considera inimigos de qualquer pessoa numa dieta? Quais são os alimentos assim que não dá para manter, que realmente atrapalham a pessoa na Eu não digo alimentação? nem assim, eu não digo nem como inimigos da dieta. Eu digo que não dá para se manter na rotina, né? Um refrigerante realmente não tem como. Por mais que aquele paciente ele goste muito todos os dias de tomar aquele refrigerante zero, por exemplo, que é uma polêmica absurda sobre isso, né? Que tem muitos que deixam de tomar um suco natural para tomar um refrigerante zero por conta das calorias. Só que ali o benefício nutricional não tem nenhum naquele refrigerante, né? Outro ponto também que eu bato muito nessa tecla, que a pessoa, se não é celíaca, se não tem alergia, não tem intolerância, glúten. Criaram uma cultura que o glúten faz mal, que o glúten ele abre buracos no intestino, que até recentemente veio uma dessas blogueiras aí que era de humor e acabou voltando para essa área de alimentação, falando que o glúten provoca buracos no intestino. Não, gente, a pessoa que sofre realmente de alguma intolerância ou é celíaco, é alérgico ao glúten, realmente é prejudicial o glúten, né? Agora, se a pessoa não tem nenhum tipo de problema, não tem por que cortar, né? Deixar de comer o seu pãozinho, deixar de comer o seu macarrão, que gosta tanto, por conta do glúten. Lactose também, a questão da lactose, fala que lactose inflama. Gente, eu fico assim apavorada, porque muitos chegam no consultório para eu atender e já vem já com aquela lista assim do Google que pode, o que não pode. Já vem diagnosticado, Já né? vem, Com a dieta dele quase pronta. Autodiagnóstico, que eu costumo dizer. Já tem aquela dieta pronta. Ah, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso. Tá, mas por que você não pode comer? Você tem alguma intolerância? Você já fez algum exame que tenha especificado que você tem alguma intolerância ou alergia? Né? Tem tantos problemas maiores que a pessoa nem observa, como, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é alérgica à clara de ovo. A clara de ovo. E, no entanto, assim, se pegar uma pessoa que é alérgica a esse tipo de alimento, ela vai cortar o glúten achando que o problema dela é o glúten. Mas não, ela está consumindo ali ovo todo santo dia, achando que para ela é a solução consumir aquela proteína, porque na internet falam que comer ovo em grande quantidade é o que vai fazer ganhar muita massa muscular, a pessoa vai emagrecer, e nem sempre é assim. Então, realmente, a pessoa buscar o atendimento. E quais são os principais exames, no caso? Seria o teste alérgico, realmente? Tem um teste alérgico específico mesmo no exame laboratorial, né? Que a gente solicita nos casos de suspeita de alguma intolerância ou alergia. Tem. Doutora Renata, com relação aos hábitos alimentares, né? Quais são os caminhos que a pessoa pode buscar para tentar começar a mudar os hábitos alimentares dela? Eu falo sempre que assim, não adianta cortar e é ferro e fogo, né? Vou parar de comer pão, vou parar de comer arroz e feijão, que é um outro mito que falam que faz mal. O benefício do arroz e feijão em conjunto é uma proteína 100% completa.
né? E o que eu mais vejo nos dias de hoje são as pessoas cortando esses dois alimentos porque tem a cultura que engorda. Não existe alimento nenhum isolado que ele faça engordar ou emagrecer. O que faz engordar é o acúmulo, é o excesso do que a gente come no dia a dia, né? Então, assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas podem começar a melhorar, a iniciar, é procurar ter uma alimentação mais limpa possível. O que eu falo mais limpa? Diminuir o consumo de ultraprocessados e processados, porque são alimentos muito ricos em sódio, né? E isso prejudica muito a saúde cardiovascular do indivíduo. Alimentos muito industrializados, líquidos até suco de caixinha, né? Mate, por exemplo, o próprio refrigerante. Não é a pessoa cortar totalmente, é reduzir. Que só aí a pessoa já começa a sentir uma diferença. Vai melhorar a qualidade da saúde intestinal, vai melhorar a qualidade do sono, que isso aí também influencia muito. O que eu mais vejo são pacientes relatando que tem muita dificuldade para dormir. E no momento que a gente começa a ajustar nesses pequenos passos, né, a pessoa volta no consultório e fala assim, nossa, eu consigo dormir a noite inteira sem tomar remédio. Sem precisar recorrer a outros meios para poder dormir. E a saúde intestinal, então, nem se fala, aí que melhora bastante. Doutora Renata, existe o caminho com alimentação sem atividade física ou atividade física sem alimentação? Ou eles têm que andar juntos mesmo? Tem que andar junto, sempre. É muito importante, até mesmo para você ter uma longevidade saudável, se tornar um idoso tendo mobilidade, sem precisar de uma muleta futuramente, sem precisar de uma cadeira de rodas, ou então de apoio de alguém para poder, no simples levantar da cama. E a alimentação, junto com a atividade física, isso aí realmente é necessário. Não tem... Nós somos uma máquina. Então, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa movimentar o corpo de uma maneira correta para que isso se torne uma velhice saudável. Isso aí realmente é necessário. Hoje a gente tem a internet, que é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação boa, a gente tem também muita desinformação. Muito. E eu queria saber de você uma coisa que a gente vê muito na internet, que é o tal do jejum intermitente. Qual é a sua opinião sobre ele? Eu não sou contra o jejum, mas isso precisa ser avaliado de acordo com cada paciente. Tem pacientes que não são aptos a utilizar o jejum. Sem contar que o jejum é uma estratégia de emagrecimento de curto prazo, né? Uma pessoa que está habituada todos os dias a tomar seu café da manhã e de uma forma muito drástica, não, mas a partir de agora você vai fazer um jejum intermitente. Ela vai enlouquecer. Não tem como, ela vai sentir fome, porque fisiologicamente ela está habituada a tomar café todos os dias, né? Então, assim, para a pessoa entrar num jejum intermitente, ela precisa ter um processo de adaptação, né, da alimentação num todo, para depois ver se realmente tem a necessidade de entrar no jejum. O jejum eu gosto de trabalhar para aqueles pacientes que faltam famoso de 2 a 5 quilos, que já atingiu quase a meta e faltam ali aqueles 2 ou 5 quilos que precisa emagrecer. E é um período curto de tempo, que é justamente só para acelerar o processo do emagrecimento e depois retornar. Como eu falei, eu não sou contra, mas não da forma que é discriminada. Tem que ser feito com responsabilidade, acompanhamento. E a curto prazo, né? Tem pacientes que já têm o hábito de não tomar café da manhã, então esses conseguem ajustar um pouco melhor. Mas isso aí é de acordo com cada indivíduo, nem todo mundo está apto. Você falou da questão do café da manhã. Qual é o padrão comum, o padrão ideal de quantas refeições por dia a pessoa deve fazer, ou não existe um número certo para todo mundo? Não existe um padrão, não existe. Existe a fome que aquele indivíduo ele vai sentir e a necessidade de repor aquele estoque de energia, que nada mais é que a nossa alimentação, né? Eu gosto muito de trabalhar com o café da manhã, porque você acorda, é o que vai te dar o start para aguentar a energia, suportar, né, o dia todo das suas atividades, seja de trabalho, estudo e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com o café da manhã,
mas não necessariamente vai ser um café da manhã, por exemplo, para você, que vai ser aquele pãozinho com ovo, um café e uma fruta. Tem gente que não, tem gente que gosta mais do suco, entrar com um suco funcional, um suco verde ali, com um ovinho só. Então, assim, vai de acordo com cada pessoa mesmo. E com relação ao papel da nutrição, no tratamento mesmo de algumas doenças, como diabetes, hipertensão, qual o papel da nutrição para essas doenças crônicas? Necessário, necessário. Eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que eram pré-diabéticos e através da alimentação aliada à atividade física, elas conseguiram controlar os níveis de insulina e deixaram de tomar medicamentos para controlar a pré-diabetes, né? Então, assim, é necessário. Não só para diabetes e hipertensão, mas também, por exemplo, para pessoas que sofrem de câncer, né, que estão fazendo tratamento oncológico. O tratamento oncológico, por exemplo, é muito agressivo, a quimioterapia, a radioterapia, e através da alimentação, né, os ajustes corretos, o paciente ele consegue passar por aquele período do tratamento menos sofrido, né? Fora outras doenças que a gente tem, né, para as mulheres, por exemplo, que sofrem de síndrome do ovário policístico, endometriose, né? A alimentação ela é realmente necessária. E entrando agora mais na questão da emoção, como que esse desequilíbrio na emoção ou o estado emocional do paciente realmente interfere na alimentação dele? Ele vai interferir, sim. Interfere ainda mais com pós-pandemia, né? Que a gente fala que a gente tem uma vida antes da pandemia e depois da pandemia. Depois da pandemia, o que mais a gente vê são pessoas ansiosas, né? Muito angustiadas e recorrem muitas vezes à alimentação para suprir, né? Essa ansiedade, né? Para sentir um pouco mais confortável, né? Então, eu vejo que é necessário ter ajustes na alimentação de alguns alimentos, principalmente, que ajudam a controlar os níveis de ansiedade, aliado à atividade física, que isso ajuda muito para pessoas que sofrem de ansiedade. Em muitos casos, terapia, né? Em muitos casos, terapia que realmente tem pessoas que precisam ter um acompanhamento psicológico, que isso ajuda muito, assim, a parte da nutrição, que tem muitos pacientes que relutam em fazer certas mudanças alimentares e nessa hora a terapia ela consegue dar esse suporte para a gente também, é bem importante. E, doutora Renata, com relação, qual é a diferença da mulher para o homem com relação à alimentação? A mulher, ela tem características diferentes com relação à alimentação? Tem características diferentes, principalmente por questões hormonais, né? Nós temos os períodos de ciclo menstrual, né, a famosa TPM, e querendo ou não, isso aí influencia muito para a mulher. Tem casos de mulheres que elas precisam fazer reposição hormonal mesmo antes de entrar na menopausa, por questões mesmo de ajustes dos níveis de hormônios, e se tiver algum hormônio desregulado, pode provocar, sim, uma certa ansiedade, uma certa compulsão que acaba desenvolvendo o consumo maior de certos alimentos, que a mulher acaba ganhando peso, por exemplo, ganhando mais peso, ou inchaço, do que o homem. O homem já tem o benefício da testosterona, né? Nós mulheres temos, mas os níveis são bem mais baixos. Então, assim, o homem ele já tem o benefício da testosterona. Você pegar um homem na mesma data que começar a fazer atividade física e a alimentação equilibrada, em comparação à mulher, ele consegue perder mais peso mais rápido do que a mulher. E a gente fica, né, revoltada, né, porque sem entender. Mas nós temos o ciclo menstrual, nós temos o período do ciclo menstrual, que isso aí não deixa de ser uma âncora na vida da mulher. Um outro ponto também que pode também desenvolver e atrapalhar para a mulher é a síndrome do ovário policístico, a SOP, né? Que muitas vezes a mulher ela tem uma certa rotina alimentar super regrada, atividade física super regrada, e quando vai procurar emagrecer, emagrece pouco, por conta da SOP mesmo, que desenvolve esse tipo de atraso no emagrecimento.
Endometriose também para as mulheres, que também provoca. A própria pré e menopausa pode desenvolver, atrapalhar no processo de emagrecimento. Então, sim, realmente, a mulher é uma outra realidade totalmente diferente do homem. Dentro das suas especialidades, tem a questão do lipedema. Eu gostaria que primeiro você explicasse o que é o lipedema e a função da nutrição, da alimentação saudável para o tratamento. O lipedema nada mais é que é uma gordura adiposa, né? Ela é entremeada, ela não é uma gordura que se você for ver, buscar na internet uma imagem da gordura normal, ela não é uma gordura reta, lisa, ela é entremeada. Eu costumo dizer até que ela lembra muito aquela peça, vamos botar um exemplo, uma peça de uma carne Angus que tem aquela gordura entremeada, o lipedema é mais ou menos aquilo ali, só que ela desenvolve umas fibroses, que é o que aparentemente, esteticamente para a mulher, nas coxas, nas pernas, aparece aqueles nódulos que falam que é celulite. E não é realmente ligado ao lipedema. E o lipedema também é relacionado à questão da circulação, à má circulação. Né? Muitas mulheres sofrem dores absurdas, inchaço naquela região aqui da panturrilha, que eles chamam, muitas vezes provoca até um garrote, que fica aquela região inchada da mulher, né? E assim, a alimentação, ela é primordial, não só o tratamento com o médico, né, especialista, né, o cirurgião vascular, mas também com o nutricionista, que através da alimentação a gente consegue diminuir e manter um controle da doença, né? Através da alimentação, com o consumo de água necessário para ajudar na questão do inchaço também. Tem estratégias também que ajudam a controlar o lipedema. Hoje, recentemente, o lipedema ele entrou tem pouco tempo, né, na lista de CID, tem mais ou menos uns 3 anos, foi em 2022, isso aí, tem 3 anos que entrou na lista como doença mesmo, considerada uma doença, e tem pessoas que sofrem muito com relação ao lipedema. Não é só a questão da estética, que muitas vezes é muito falado nas redes sociais, é a questão mesmo de bem-estar, da pessoa não conseguir se locomover, né? E o lipedema tem vários estágios. Estágios esses que chegar no estágio máximo, que é o 5 mais ou menos, tem casos de mulheres que não conseguem andar por conta da doença. Doutora Renata, e como é que funciona esse seu protocolo Vida com Qualidade no Lipedema? É um protocolo de 21 dias onde a mulher ela aprende, né, a montar um cardápio futuro, né, onde são inseridos alimentos antioxidantes que ajudam, auxiliam, né, nesse processo de desinflamação do lipedema. A consequência é o emagrecimento, né, porque como faz uma mudança do estilo de vida, a orientação também de atividade física, né, melhorar a qualidade do sono também, que é muito importante. Então, a consequência no final dos 21 dias é o emagrecimento, tá? Então, assim, a mulher ela recebe o protocolo com um plano alimentar com suas substituições, não é um plano alimentar engessado, ela tem como ter uma flexibilidade de conseguir montar nesses 21 dias um cardápio que vai atender a necessidade dela, comer comida de verdade, sem estratégias e snacks que acaba saindo muito caro, né? Que a dieta muitas vezes fica com essa fama de ser muito caro fazer dieta, mas na verdade é comida de verdade, sem firula, sem muita enrolação. Desde o café da manhã até a ceia, até a última refeição, de fato, a alimentação saudável e de preferência mais limpa possível, sem processados e ultraprocessados, né? É o que é mais importante. Você falou aí com relação à questão das pessoas falarem que fazer dieta é caro. Aí você falou que dieta é comida. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses suplementos. Suplemento tanto de vitamina ou suplemento também whey, né? Que o pessoal que faz academia toma. Então, os suplementos eu até passo para os pacientes alguns suplementos. A parte de vitaminas e minerais é primeiro avaliado um exame laboratorial,
Não passo, por exemplo, vitamina D sem saber os níveis que a pessoa está naquele momento, né? Agora, com relação ao suplemento whey, creatina, né, e outros, é passado na condição de como é que é a sua rotina do dia a dia. Aí eu fico o dia inteiro fora de casa, eu trabalho o dia inteiro fora, não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para fazer, pra levar lanche. Então, assim, o whey, por exemplo, entra aquele suporte ali do lanche da tarde, que não deu tempo de fazer um lanche, ou então é melhor ele tomar ali uma dose de whey do que chegar e comer um salgado na rua. O whey, ele entra nessa estratégia. Mas eu sempre vejo e procuro montar um plano alimentar para o paciente, comida, entrar com suplementos nesses horários assim que realmente a pessoa não tem disponibilidade de tempo. Você falou da questão da nutricionista, né, de não contar a caloria, mas a gente tem visto muito pessoal com aquela balançazinha na cozinha. É Uhum. importante? É, Pesar o alimento é importante? é. O quão é importante para a alimentação? O que que faz de Eu, diferença? eu gosto muito de trabalhar com a balança. Inclusive, no mês passado, eu tive um paciente que ele chegou assim: Ah, doutora, para mim, eu já sei qual é o tamanho da carne que a senhora me passou, são 150 gramas de proteína. Eu já sei o tamanho. Eu falei assim: tá bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa carne que você falou que você já sabe o tamanho, qual é a espessura dela? É fininha? Ela é mais grossinha? Isso também influencia no peso no final. Então, por isso que eu bato na tecla de usar realmente a balança. Quem tem disponibilidade de montar já o seu prato já com a balança, é a melhor opção, porque com isso não fura aquela quantidade ideal para aquela refeição, entendeu? E seguindo nessa linha da questão da balança, a gente tem visto muita gente também voltando até para a cozinha. Eu acho isso uma coisa interessante, né? Pessoas que deixaram há muito tempo de ir para a cozinha porque comem na rua, comem no trabalho, e as pessoas estão retornando para a cozinha para poder preparar a marmita, né, que a gente chama para a semana. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. Por mais que dê um pouco de trabalho, mas hoje em dia tem maneiras de você conseguir organizar a sua alimentação da semana, até porque a indústria, vendo que estava perdendo o mercado, né, estava deixando de vender aquelas comidas prontas, hoje em dia eles fornecem, por exemplo, brócolis congelado. Né? A única coisa que eu peço para os pacientes é sempre ler o rótulo para ver se não tem nenhum aditivo, nenhum conservante. Mas já tem marcas hoje em dia que vendem esse tipo de alimento sem nenhum conservante. Claro que a durabilidade é menor, porque não tem nenhum tipo de conservante, nenhum aditivo. E então a pessoa consegue ajustar, né, na sua rotina. Por exemplo, vou chegar hoje e vou montar meu cardápio da semana toda. Então ali ela consegue tirar ali do congelador aquele brócolis, ou então aquela jardineira que é vagem com cenoura, né, ou couve-flor, consegue fazer essa montagem, consegue já deixar uma quantidade de proteína já pronta para aqueles dias da semana, né? Porque as pessoas tem algumas pessoas que são um pouco preconceituosas com relação à comida congelada. E assim, a quantidade que perde de nutrientes é tão insignificante que vale a pena a pessoa ter um trabalho uma vez na semana, ou pelo menos a cada 15 dias, e fazer a preparação de seus alimentos aí para 7 a 15 dias. Vale a pena. Que com isso ela consegue manter o seu plano alimentar. Ela, ela consegue manter o seu plano alimentar, ela não fura, né, o seu plano alimentar, ela vai se sentir melhor, mais disposta. E assim, a cultura de a gente voltar a fazer a preparação dos alimentos, isso é muito bom, porque nos anos 70, mais ou menos, principalmente quando as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar, foi aí que a indústria veio com essa oportunidade. Poxa, então vamos criar aqui pratos prontos, que é aquela mulher que não tem tempo para ir para a cozinha porque ela quer sair de casa para trabalhar e sua família não vai ter o que comer, entendeu? E com isso veio esse crescimento, né, dos ultraprocessados. A questão dos ultraprocessados, infelizmente, a cada dia está crescendo o número de pessoas que estão sofrendo de câncer, principalmente câncer do intestino. E se você for pegar essas pessoas, avaliar, né, o histórico delas
que vieram dos anos 70, dos anos 80, são pessoas que realmente tiveram acesso a esse tipo de alimentação em grande quantidade, porque foi o boom do momento, porque era prático, era rápido, é gostoso, né, é convidativo e um preço que ficava acessível para as pessoas. Então, assim, voltar, ter esse retorno das pessoas terem cuidado com a alimentação é muito bom, porque isso gera, assim como a atividade física que eu relatei agora há pouco, uma longevidade saudável, né? Uma pessoa que vai se tornar um idoso com menos chances de tomar tantos medicamentos para se manter vivo. Doutora Renata, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da nutrição e já de desenvolver hábitos saudáveis de alimentação para as crianças. Na verdade, para as crianças não, para as mães, né? Porque já tem estudos que comprovam que a alimentação da mãe até 6 meses antes da fecundação, da gestação, faz muita diferença no futuro. Faz muita diferença. E, lógico, e a alimentação no período dos 9 meses daquela gestação é primordial. Já foi comprovado também, através de estudos recentes, que tem casos de crianças que desenvolvem a obesidade ligado à alimentação que ela recebia na barriga da mãe. Interessante. Sim, já tem estudos que comprovam isso. Então, assim, se é uma mulher que ela está planejando ter um filho futuramente, é importante ela já no período do planejamento da gestação, ela melhorar a qualidade da alimentação, ser uma alimentação mais limpa, né? Atividade física também é muito importante, né? Que aquela criança ela vai nascer, né? Ela vai receber o leite materno e até mesmo no período que ela já estava na barriga da mãe, ela já vai ter um aporte de nutrientes muito importante. E no período da amamentação nem se fala. É que é aí que a mulher exige mais da mulher uma alimentação mais saudável. Você falou da questão da obesidade infantil e eu queria saber o papel da nutrição para pacientes com obesidade. A questão da nutrição, né, é necessário com relação à obesidade. Já é provado que a obesidade é uma doença e é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento, né? E em casos de pessoas que muitas fazem todo o acompanhamento nutricional, tem todo um aporte e mesmo assim elas não conseguem ter perda de peso. E é ligado justamente não só à genética, não só o estilo de vida que a pessoa leva, mas também o fator financeiro. Então, assim, é muito importante falar sobre a questão da obesidade, que infelizmente tem casos de pessoas que julgam que aquela pessoa está acima do peso, está obeso, não, porque ele não tem força de vontade. Não. A obesidade são vários pontos que influenciam a obesidade, né? Como eu falei agora, o fator financeiro, a questão emocional, a questão do estilo de vida que a pessoa leva, a questão da alimentação que a pessoa recebe, né? A cultura daquela família, né? Como a gente falou agora com relação aos ultraprocessados, que vinha dos anos 70 para cá, culturalmente, tem famílias que não acham necessário ter essa mudança do nugget, por exemplo, para a criança que acha que não vai interferir, dar aquele ultraprocessado para a criança, né? Então, aquilo ali pode refletir sim no futuro, ou em muitos casos a criança já nascer, aquele indivíduo já nascer com uma obesidade, né? Como a gente fala aí, crianças que nasceram com 6 quilos, com 4 quilos, 5 quilos, já é considerada uma criança obesa, então tem que ter um olhar mais atento para aquele indivíduo, para não desenvolver mais ainda a questão da obesidade. Doutora Renata, eu gostaria que você falasse qual é o início desse caminho para quem quer mudar a alimentação, para quem quer começar a ter uma alimentação saudável. O que você diria? Que caminho essa pessoa deve começar a fazer? Buscar um profissional, tentar mudar a alimentação dentro de casa, mudar a rotina? Como começar? Hoje não é puxando sardinha, né, para nós profissionais de nutrição,
Mas é importante, no início, ter um acompanhamento nutricional, onde a gente vai mostrar para aquele indivíduo o que ele precisa realmente mudar. Agora, claro, por questões variadas, a pessoa pode, por conta própria, já observar o que pode mudar. Né? Numa compra de mês, por exemplo, que a pessoa vai fazer no mercado, evitar de certos alimentos, né? Porque é muito convidativo você já ter dentro de casa um biscoito recheado, por exemplo, ou então um salgadinho, é muito convidativo. Então, você não tendo dentro de casa, os riscos, as chances são menores de você acabar consumindo aquele alimento, né? Procurar consumir alimentos mais naturais, né? Frutas, legumes e verduras. Se a pessoa ela consome proteína animal de qualidade boa. Ah, mas eu não consigo comprar carne devido ao preço. Frango, né? Tem a opção de você. Tem opções de proteína que você pode ajustar, né? O famoso ovo, que não tem problema nenhum do consumo do ovo, tá? Lógico que não em excesso, como vem sendo propagado aí nos últimos tempos nas redes sociais, chegar a 20 ovos por dia, isso aí é absurdo. O rim já deve estar gritando aí pedindo socorro pelo excesso de proteína, né? Então, assim, é muito importante a pessoa ter um acompanhamento, sim, nutricional, né? Por um período, dependendo do tratamento que a pessoa precisa, que não seja somente o emagrecimento, mas também ter essa consciência, né, que precisa ter essa mudança, porque o que eu mais vejo hoje no consultório são pacientes que chegam, não, eu tô disposta a querer mudar. Tem um custo, porque ali é um investimento, que ele chega no consultório, não deixa de ser um investimento na vida dele, mas ele sai dali e tem um outro investimento que é o que a gente propõe, né, dos alimentos que são sugeridos para aquele indivíduo consumir. Então, não deixa de ser um investimento, mas aí chega no mercado, ou aquele paciente ele fala assim, não, mas eu vou comprar aqui um biscoitinho, não está no plano, mas eu vou comprar aquele biscoitinho, eu vou comprar aquele refrigerante, né? Eu vou comprar um doce. Não é você deixar de comer, mas evitar na maior parte do tempo, né? E de preferência deixar para momentos específicos, né? Datas comemorativas ou um final de semana com a família que queira sair e fazer um lanche diferente, né? Comer um doce diferente. Isso aí não é o problema. Né? A questão é assim, a pessoa precisa ter essa consciência do que realmente precisa mudar. Porque o investimento, por mais que seja mínimo, é um investimento. E a pior coisa que existe depois de todo esse investimento é a frustração que os pacientes sentem. Porque fala assim, eu vou largar de mão porque eu gastei e não deu em nada, não resolveu nada. Então, é questão de ter a consciência e é um trabalho de formiguinha isso. E com relação a inovações tecnológicas na área da nutrição, o que você vê aí para o futuro dessa área profissional de inovações? Hoje a gente tem, né, recursos de avaliação, por exemplo, que facilita muito o nosso trabalho. Porém, eu gosto muito de sinalizar o famoso espelho e roupa, né? Que as pessoas ficam muito voltadas à preocupação com peso na balança. E hoje a gente trabalha com balança de bioimpedância, né? Tem o próprio adipômetro que a gente pode trabalhar para ver a questão de nível de percentual de gordura que aquele indivíduo tenha. Mas a melhor forma de você trabalhar é o bom velho a aparência de você pegar uma roupa que você gosta e ela tá ali apertada, mas você está disposta a entrar naquela roupa novamente. Esse é o melhor evolução tecnológica que eu falo, né? Porque o que eu mais vejo são pacientes que ficam muito frustrados, assim, nossa, mas eu engordei 2 quilos. Não, meu amor, você não engordou 2 quilos, você ganhou 2 quilos de massa muscular. Então, na balança que ela pesa você num todo, ela apresenta para você 2 quilos a mais. Mas são 2 quilos a mais de quê? De gordura? Não, é de massa muscular. Então, você tá fazendo uma troca de uma composição corporal, né? Então, assim,
facilita o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo gera uma certa frustração para os pacientes, que eles querem sempre chegar no consultório perdendo muito peso, aparentar, né, mostrar na balança que perdeu muito peso. Eu falo que não se pega isso. Não se pega isso porque realmente gera uma frustração muito grande. São os parâmetros que as pessoas acostumaram a ver, né? São os parâmetros. E a balança pesa a gente num todo, né, Fernanda? Vamos combinar. Pesa o nosso peso, o líquido, pesa nossas vísceras, ossos, massa muscular, gordura. Então, assim, não tem como você chegar a generalizar uma pessoa que tem 1,70 m, pesar 85 quilos, ela está acima do peso. Não, ela está acima do peso? Será que ela realmente está? Vamos ver o nível de massa muscular dessa pessoa e o percentual de gordura? Como é que tá? Se está acima, se não está, né? Outro ponto também que muita gente se pega muito é o famoso IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. O IMC, ele ajudou muito nos últimos anos para vários casos. Mas hoje em dia o IMC é muito voltado para casos de desnutrição, tanto para crianças quanto para idosos, e também para casos de pessoas que precisam fazer cirurgia bariátrica. Mas no indivíduo considerado no nível padrão, o IMC ele pode até atrapalhar, que foi o caso que eu citei agora, uma pessoa com 1,70 m, pesando 85 quilos, o IMC dela pode apresentar ali 28, tá, mas é 28 de quê? É ligado a excesso de gordura? Ou então é o nível de massa muscular que está acima do percentual de gordura? Então, assim, o IMC ele é mais usado hoje para esses parâmetros, em casos de desnutrição, seja para criança ou para idosos, que é uma faixa etária que realmente requer um certo cuidado, então exige ter esse acompanhamento do IMC, e no caso dos bariátricos que precisam fazer realmente a cirurgia bariátrica. E, doutora Renata, com relação ao seu trabalho, o que vem de novidade aí nos próximos anos? Então, ano que vem eu tô com, acredito que meado de janeiro, para mulherada, eu vou entrar agora com um protocolo para as mulheres 40 a mais, que é a mulherada que sofre quando entra na pré e na menopausa, que não entende por que a gordura ela subiu, ela veio parar aqui nas costas, que é a famosa gordurinha no sutiã. Então, a partir de meado de janeiro, acredito que eu já lance esse protocolo das mulheres 40 a mais. E queria que você deixasse a sua rede social para quem quiser saber mais do protocolo 40 mais, do seu trabalho com lipedema. Você pode deixar a sua rede social, por favor? Perfeito. O meu Instagram é nutri.renatabotino. Renata, quero agradecer muito a sua participação. Eu Tenho que agradeço. certeza que deu para desmistificar muitas coisas, né? Até porque a internet enche a gente de dúvidas e de certezas. Então, Sim. por isso é muito importante a gente conversar com um profissional para a gente poder entender realmente o que é verdade, o que é mito, quais são os caminhos, com o objetivo da gente buscar mais qualidade de vida. Parabéns pelo seu trabalho, agradeço a sua participação. E agradecemos também ao nosso patrocinador. O podcast Saúde e Bem-Estar tem o patrocínio do Estética Clube, Fitness, Saúde e Estética, @Nova Estética Clube Academia. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do nosso podcast. Até o próximo!